E aí, pessoal, beleza? Então a gente estudou a função do primeiro grau, então agora a gente vai começar a estudar a função quadrática. A gente estudou algumas coisas de função do primeiro grau porque vocês são no nono ano, no próximo ano, no primeiro, vocês vão ver um pouco mais de função polinomial do primeiro grau e algumas coisas que a gente não viu aqui. Basicamente, a gente trabalha com a ideia da função, do gráfico e da representação da função. A gente, na verdade, faz uma introdução para que no próximo ano você estude mais características da função polinomial do primeiro grau, que é conhecida como função afina. E também é conhecida como função afim. E a do segundo grau é conhecida como função quadrática. Quadrática. Do quadrado, né? Corta o T. Então, bora lá. Então, a gente vai dar fazer uma pequena introdução, depois a gente vê com mais calma alguns conceitos da função quadrática. Primeiro, bora lembrar, né? O que é a função do primeiro grau? É a função definida pela equação do primeiro grau. Você tem uma reta, né? Você tem a equação y igual a x mais b. E agora é a função do segundo grau. Então, você vai ter a equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, ela tem bastante aplicação em algumas áreas científicas. Física, vocês estão estudando aí movimento, né? Movimento uniforme, movimento variado, pêndulo, essas coisas da física tem, né? Se você quiser, para você ter uma ideia, se você pegar, sei lá, pega um balde de água, coloca um pouquinho de água e gira o balde. Percebe e observe o que acontece com o líquido, né? Ele meio que começa a fazer esse movimento aqui, ó, nas paredes do balde. Esse movimento é descrito pela equação do segundo grau, né? Na verdade, a gente pode fazer depois, rotacionar a equação do segundo, a função do segundo grau em torno de um eixo e aquele movimento será semelhante. Biologia, administração, engenharia civil, né? Arquitetura, né? Você pode olhar aí em sua cidade que onde você mora, que vai ter alguma coisa em alguma construção que vai lembrar, né? Depois que a gente estudar o gráfico dela aqui. Outra coisa importante, tem fato histórico, né? Envolvendo a equação do segundo grau. Uma delas é a curva descrita por um tiro, né? Um míssil balístico, por exemplo, que quando é lançado do solo, vou botar aqui, faz de conta que isso é um míssil. Você lançou, ele subiu, 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 e aí desceu. Essa curva é descrita, esse movimento dessa curva aqui é descrita pela equação do segundo grau. Historicamente, dizem que Napoleão Bonaparte escolhia para ser os seus atiradores, né, o pessoal da infantaria, né, seus soldados de infantaria, né, aqueles que tinham mais conhecimento de equação do segundo grau, justamente porque conseguia calcular a distância máxima, a altura máxima, e com isso atingir o máximo possível, né, de pessoas. Não é uma coisa muito boa, não. Mas, outra coisa também é que na área esportiva, né, você também tem bastante equação do segundo grau. Futebol, o movimento que a bola faz, basquete, vôlei, então esses movimentos podem ser descritos pela equação, pela função quadrática. E a definição é, a gente vai chamar de função polinomial do segundo grau a função quadrática, a função definida pela fórmula f de x igual, não se esqueça que f de x é y, né? Então, se eu colocar ali y igual também vai estar certo. Então, você tem f de x igual a ax mais b, ax quadrado mais bx mais c. A tem que ser diferente de zero, B e C pode ser qualquer valor, inclusive o zero. Então, o único valor que não pode ser zero é o A. Se A for zero, x quadrado zero, e isso aqui que sobra, bx mais c, é do primeiro grau. Então, para garantir que continue sendo do segundo grau, o único valor que não pode zerar é o A. E em ordem você tem A coeficiente x quadrado, B o coeficiente de x, e C é chamado de coeficiente real ou termo independente. Alguns exemplos aqui. f de x igual a 2x quadrado menos 3x mais 1. Então, você tem aqui, ó, que a é igual a 2,
B igual a menos 3 e C igual a 1. Então, com todos os coeficientes aqui, o A, o B e o C. Na segunda, f de x, g de x igual a menos 3x quadrado mais 5x igual a 1, menos 1, né? Então, A é menos 3, o B é 5, o C é menos 1. E aí eu tenho vários outros exemplos aqui para a gente mostrar que os coeficientes podem ser qualquer número real, pode ser fração. A única restrição é que o A não pode ser zero, mas aqui, ó, a gente tem alguns exemplos aqui onde B é zero ou C. No terceiro, C igual a zero. No sexto, C igual a zero. No sétimo, B igual a zero. E no oitavo, B e C igual a zero. Quando isso acontece, a gente diz que essa equação, né, a função é incompleta, a equação da função é incompleta. Então, esses exemplos aí são de equações do segundo grau incompleta. Quando todo mundo é diferente de zero, né, então a gente tem uma equação completa. E a gente viu lá na função do primeiro grau, né, depois de definir a função e ver alguns exemplos, que ela tem uma representação no gráfico. Essa aqui também tem, né? A função quadrática também vai ter uma representação no gráfico. E como é que a gente vai representar essa função no gráfico? Você conhece a característica dela? Não. Então você vai, né? Porque se você conhece algumas características, onde ela passa e tal, você consegue desenhar o gráfico sem fazer rápido, né? Igual o primeiro grau. O primeiro grau é uma reta, então com 2 pontos você marca e faz a reta. A do segundo grau, como a gente não conhece ainda as características, então a gente vai fazer através de uma tabela. Eu vou pegar dois exemplos aqui. O primeiro, f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Vamos construir uma tabela e marcar os pontos no plano cartesiano. Aqui a gente fez o seguinte, a gente escolheu, foi escolhido, você sabe, né? Você escolhe o valor, você atribui os valores para x e calcula o y. Então, quando o x for menos 1, y deu 8, você tem um ponto menos 1, 8, vamos marcar logo aqui. Vai até o 8, cadê o 8 aqui em cima? Aqui. Aqui, como já tem já essas retas pontilhadas aqui, fica mais fácil a gente marcar os pontos, né? Então, você tem aqui menos 1, 8. Quando o x for 0, vai dar 3, né? Então, x0, 3, marca em cima do eixo y. Quando o x for 1, y deu 0, é o contrário, em cima do eixo x. Quando x for 1, é 0, x2 menos 1, então aqui está embaixo já aqui, ó, na reta que passa por menos 1, até chegar no 2 aqui. 3 deu 0, então em cima do eixo, né? X igual a 4 deu 3, aí não sei se vocês já perceberam alguma característica dela, né? Com respeito ao valor de y, né? Começou a se repetir ali. Deixa eu colocar aqui, 4 com 3. Percebeu, ó? Foi 8, 3, 0, menos 1. Aí, a partir desse menos 1 voltou 3, 0, 3, 8. Então o próximo aqui eu nem sei, vou calcular, já sei que é 8, né? Quando o x for 5, y vai ser 8. Então vai estar lá em cima. Vamos caminhar até a reta que passa aqui por 8, que é essa reta aqui, né? Até aqui. Então esse é o ponto. Então você tem aqui, né? Percebam que não tem uma distância igual, alguma coisa que diga que é uma reta, né? É uma curva, né? Que vai diminuindo o valor de y até esse ponto aqui, ó. E a partir daí ele começa a crescer de novo. É porque o gráfico da função quadrática é uma curva conhecida como parábola, né? E essa parábola, né? Ela tem abertura para cima aqui. Outra coisa importante que a gente deveria ter feito é identificar os coeficientes aqui da função, né? A é 1, B igual a menos 4. Perceba também que nesse caso ela tem uma parte crescente e uma parte decrescente, né? Ela foi até aquele ponto ali embaixo, ó, 2 em x menos 1, e aí ela começou a crescer de novo. A gente diz o seguinte, que a função quadrática, olha os valores, ó.
1, e o 3, o y é 0. Aqui, 0 e 4, o y é 3. Então, você tem sempre 2x aqui diferente com o mesmo y, né, em mais uma imagem. Você tem ponto simétrico aqui em relação ao eixo. Que eixo é o eixo de simetria, que é o que divide a parábola em duas partes iguais. Se você prestar atenção, ó, pegar isso aqui, ó, de 0 em x até o 4. Está exatamente no 2. Ó. Então, é sempre a mesma distância, de 2 unidades, de 0 para 2 e de 2 para 4, 2 unidades. Então, essa distância aqui, ó, desse ponto até a reta, que é o eixo, é igual do eixo até o outro ponto. Sempre isso. É chamado de eixo de simetria, né, da parábola. Além disso, esse ponto aqui embaixo é chamado de vértice da parábola. Ele é o ponto que a parábola não é nem crescente nem decrescente. E esse é o vértice, 2 menos 1, é o vértice. Outra coisa é que, nesse caso, a gente já falou, a curva é conhecida como parábola, né, curva parabólica, e tem abertura para cima, né, concavidade. Essa abertura aqui é chamada de concavidade. E nesse caso, concavidade para cima, né? Aí a gente viu lá, com a função afim do primeiro grau, a gente viu funções crescente e decrescente, onde o coeficiente A determinava, né, se era crescente ou decrescente. E a gente vai fazer o seguinte aqui, vamos pegar um A negativo para a gente ver se vai ser parecido ou diferente, né? O que vai ser diferente. Pegar uma outra função quadrática, onde o coeficiente A é negativo. Então vamos ver outro exemplo, né? O segundo exemplo. E agora nós vamos pegar aqui, que é 2, deixa para lá, esquece. O A negativo, tá vendo? O A é menos 1 aqui. Lá o A era 2, né? Então você tem aqui menos 1, o B é 2 e o C é 3. Mesma coisa, vamos fazer uma tabela, escolher alguns valores para x, não precisa ser necessariamente os mesmos que a gente fez anteriormente, né? Pode ser outros. Calcular o y, marcar no plano cartesiano, né? Então, quando o x aqui nesta função foi menos 2, o y deu menos 5, então menos 2 aqui. Vai estar aqui embaixo, não está aparecendo, mas está aqui, ó. É o próximo ponto aqui. Quando foi menos 1, deu 0, então sobre o eixo. Isso aqui é o zero da função, a gente já falou que toda vez que toca o eixo x é o zero da função. Quando o x for 0, o y foi 3, positivo, então foi aqui. Quando o x foi 1, o y deu 4, então esse ponto aqui, x, vamos subir até a linha que passa pela ponto 4 aqui. Então esse valor aqui. Aí agora começou a se repetir o y, tá vendo? X2, y3, o 3 já apareceu ali. Aqui o 3, tá vendo? Então isso aqui, você já sabe ali que aquele ponto ali é o ponto de simetria que a gente viu anteriormente na outra, né? Porque ele cresceu até aqui e aí depois, né, até esse ponto aqui, 4, depois começou a cair. Então o próximo vai ser 0, pela ordem aqui, né, ó. Então quando o x foi 3, foi 2, y deu 3. Quando foi 3, y deu 0. E 4 vai dar menos 5 para embaixo. Aqui um pouquinho mais, pronto. Então você vai ter a curva e nesse caso ela vai estar para baixo, né? A concavidade, que é a abertura, vai estar para baixo. Ou seja, se A positivo, concavidade para cima. Se A negativo, concavidade para baixo. E aí você também vai ter o eixo de simetria, né? Que vai passar naquele ponto ali, a gente já sabe qual é. Que é em cima do 1 ali. O vértice vai ser esse ponto aqui, né? A gente já falou. X1 quarto. E a concavidade para baixo.
Então, A positivo com cavidade para cima, A negativo com cavidade para baixo. Então, dá para a gente fazer um resumo disso que a gente acabou de ver nesses dois gráficos aqui. Bora fazer isso aqui no próximo slide. Então, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, você tem o seguinte, a função quadrática, a representação é uma parábola, né, uma curva chamada de parábola. Essa parábola pode ter abertura para cima, a abertura é chamada de concavidade, a abertura pode ser para baixo, né? Se A positivo, concavidade para cima, se A negativo, concavidade para baixo. Você tem um vértice da parábola, que é o ponto onde a parábola não é nem crescente nem decrescente, né? Onde passa o eixo de simetria, que divide a parábola em duas curvas simétricas, né? Onde o x é diferente, mas o y é o mesmo. E você tem o seguinte aqui, a função quadrática, ax quadrado mais bx mais c, o a tem que ser diferente de zero. Primeiro, coeficiente a positivo, com cavidade voltada para cima. Então, a parábola tem concavidade para cima. Se a menor que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Depois, a gente dá uma olhada nesses pontos aqui que também são importantes. Ó. Interseção com o eixo y, interseção com o eixo x. Será que vai ser sempre assim? Será que o gráfico da parábola vai cortar o eixo x sempre em dois pontos? Não, né? Até porque é a função do segundo grau, né? Já que é o zero da função, é como se fosse as raízes, né? Nem toda função do segundo grau possui raízes. Então, bora fazer aqui, para a gente fixar essas ideias de função quadrática, uns dois exercícios que estão no módulo de vocês. Na próxima aula, a gente corrige a atividade e fala um pouquinho mais de função quadrática. Página 121 a 125 do módulo de vocês aí. A primeira, deixa eu botar na página aqui. A primeira é só para identificar se ela é ou não quadrática. Então, primeira questão. Letra A você tem x menos 2. Essa aqui não é quadrática, né? Não é quadrática. Outra aqui. Tá estranho pra caramba isso aqui. Não é quadrática, porque não tem nenhum termo ao quadrado. A letra B também não é. Vou botar só o não aqui, porque eu vou ficar escrevendo. Porque não tem nenhum termo ao quadrado. A letra C é, então essa aqui sim. Tem esse termo aqui, né? Aqui você tem A igual a 5, B igual a 0 e C igual a 2. E aqui também é, né? Para ser quadrática tem que ter o termo lá, o A não pode ser zero. E nessa aqui é como se o A fosse zero, o A fosse zero, e aqui não. Essa aqui também é. Na próxima questão, em cada item, efetue os cálculos necessários para obter a função quadrática da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c e identifique os seus coeficientes a, b e c. Então, você tem aqui uma função e que não está escrita na forma reduzida, né? Que é ax quadrado bx mais c. Então, a gente vai ter que fazer isso. Primeiro, eu vou ter que efetuar esse produto aqui. Não é isso? Então, P de x vai ser igual a 5x menos x vezes x ao quadrado. Está muito quente aqui, peraí. Então, continuando aqui. Agora eu vou fazer esse produto, x vezes x quadrado, né? Opa, não expor, risca. X vezes menos 1 menos x, mais 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Fecha parênteses aqui, porque aquele menos ali está multiplicando todo mundo e não só o x. Então, abri e fechei. Então, P
de x vai ser igual a 5x. Aqui a gente já pode colocar assim, trocar o sinal de todo mundo aqui, né? Menos x quadrado. Esse aqui dá para a gente somar, né? 2 menos 1 dá 1x, então um x positivo, com aquele menos ali fica negativo, então menos x. Mais vezes menos, ou menos vezes menos dá mais, então fica mais 2. Estou colocando na ordem aqui, somando quem tem que somar. Você vai ter menos x quadrado. Não tem nenhum outro termo ao quadrado para a gente poder somar, então tá bom. Você tem 5 menos 1x, dá 4, então fica mais 4x. E agora só tem um 2 ali, então mais 2. Consequentemente, o coeficiente vai ser menos 1. O b vai ser mais 4. E o c vai ser 2. Então, A, B, C. Na letra B, mesma coisa, só que aqui é produto notável, né? Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, você vai ter x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 1 vai dar 2x, mais 1 ao quadrado, que dá 1. Mais a mesma coisa o outro, né? Quadrado do primeiro, 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Mais o quadrado do segundo, então mais x quadrado. Somando agora, você tem x quadrado mais x quadrado vai dar 2x ao quadrado. Você tem menos 2x menos 6 vai dar menos 8x, né? Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Então dá menos 8x. Mais 9 menos 1, 8. Então, nesse caso aqui, coeficiente A é igual a 2, coeficiente B é igual a menos 8 e o C é igual a mais 8. Então, dá para a gente ver mais uma aqui. Só tem essas duas para fazer, então a terceira é parecida com essa, então bora dar uma olhada nessa questão 3 aqui. Você tem a função f igual a x mais 1, a função g igual a x menos 3 e a função h igual a x quadrado mais 4. Então, você tem nessa questão f igual a x mais 1, g x menos 3, h igual a x quadrado mais 4. Ele quer que você determine a função da letra A, que é mx igual a f de x vezes g de x. Na letra B, n de x igual a g de x mais h de x. Na letra C, deixa eu tirar isso daqui que a gente vai precisar desse espaço aqui. Na letra C, r de x igual a f de x mais g vezes g de x mais h de x. E na letra D, S de x igual a H de x vezes f de x menos g de x. Então, aqui é só a gente ir substituindo, né? Quem é a função f? X mais 1. Então, no lugar do f, eu vou colocar aqui x mais 1. Colocar um parêntese, porque é um produto. Eu não posso esquecer de fazer a distribuição de forma correta aqui. E a função g é x menos 3. Efetuando esse produto, então você vai ter x vezes x vai dar x ao quadrado. Aqui você pode subtrair, porque sempre vai acontecer isso. Você pode fazer, ó, menos 3 mais 1 dá menos 2 vezes x. Vai dar menos 2x aqui. Mais, você pode fazer, ó, x vezes 3 dá menos 3. X vezes 1 dá x. Menos 3x mais 1x, 2x.
é que aqui você acaba ganhando tempo, né? Mais 2 menos dá menos, 3 vezes 1 dá 3. Então, a função m de x é igual a x quadrado menos 2x menos 3. É só para fazer isso, então já foi. A função m, ou n, né? Que é g de x, que é x menos 3, mais h de x, que é x quadrado mais 4. Então, aqui é mais tranquilo, não precisa fazer produto nenhum, né? Só vou colocar um parênteses, vai separar a função g da função h, e acabar que a gente não pode confundir, né? Não tem produto para fazer, então é só tirar do parênteses e somar as partes necessárias, né? Os coeficientes semelhantes, dos semelhantes. Então aqui, se você quiser, você já pode fazer isso direto, né? Você só sabe que só tem semelhante ali o número menos 3 e o mais 4. Então, aí se você vai somar, o resto você vai repetir. Colocando na ordem, vai dar x quadrado mais x menos 3 mais 4, ou 4 menos 3 dá 1. Então, n de x é igual a x quadrado mais x mais 1. Aqui a gente tem um produto, então a gente tem que colocar aqui um colchete para fazer, né? Para não confundir. Então, isso vai ser igual a função f é x mais 1, a função g é x menos 3, e a gente já fez esse produto, né? Então, vou colocar aqui, mas eu já vou pegar aquele resultado lá, né? Eu botei esse menos aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui, pronto. Mais h, que é x quadrado mais 4. Então, deixa eu cortar o mais aqui. Corta mais. Esse produto nós já fizemos, está aqui, ó, x quadrado menos 2x menos 3, então eu vou colocar aqui em vez de fazer esse produto. Não é isso? E se você quiser, você pode fazer de novo aí, né, para fixar a ideia do produto aí. Então, x quadrado menos 2x menos 3. Esse aqui é o produto de f vezes g. E que eu já vou tirar do parênteses também, porque não interfere em nada aqui, né? X quadrado mais 4. Dá para somar quem? X quadrado ali. Então, a gente vai ter 2x ao quadrado. Dá para somar quem mais aqui? O número, então a gente vai pegar esse menos 2 aqui e repetir. E menos 3 mais 1. Pronto, essa é a função r de x. 2x quadrado menos 2x mais 4. Ou, desculpa, né? Mais 4 aqui. 4 menos 3 dá 1. Que é o que a gente fez na outra, né? Pronto. 4 virou 1. E aqui, né? A gente tem mais aqui. Se tivesse menos, a gente poderia usar. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui. Quem é o h de x? Ih, rapaz, aí complicou, hein? Mentira. É a mesma ideia, né? Então, você tem x quadrado mais 4, que é o h, vezes, abre colchete, fecha colchete, abre parênteses, fecha parênteses, x mais 1 menos x menos 3. Fecha parênteses de novo e fecha o coxo aqui. Então, antes de fazer o produto, a gente vai ter que fazer aquela subtração ali. Como está com pouco espaço aqui, a gente vai ter que dar um pulo do gato aqui, certo? A gente vai ter que fazer o seguinte.
Aqui vai mudar o sinal, vai ficar menos x mais 3 aqui. Então, x menos x vai dar zero. Então, vai ficar menos 1 mais 3, ou... Não era para ter feito isso aqui não, já era para ter colocado 2 ali, né? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes, colocar aqui, x² mais 4. Então, parecia que ia dar mais complicado, foi mais fácil. Porque zerou o x ali, não precisou somar muita coisa. Então, isso aqui é 2x² mais 8. Então, S de x igual a 2x² mais 8. Do jeito que está aqui, né? Deixa a gente confirmar aqui. A gente esqueceu de cortar o mais aqui, né? Não é x menos 1 não, é x mais 1. Então aqui vai dar menos com menos, aqui é mais também. Então aqui vai ser 4. Na verdade é 4 vezes. Então aqui é 4x e aqui 4 vezes 4 é 16. Deixa a gente apagar aqui para corrigir, já que a gente esqueceu ali. Então é 4x² mais 16. Aí, na próxima aula a gente corrige o resto, né? Tem bastante. E termina aqui o estudo sobre... Termina não, continua no estudo de funções quadráticas. Então, até a próxima aula. Bom estudo para nós todos.